Você já percebeu que existe um momento exato em que você deixa de ser você? Não é dramático. Não é consciente. Mas acontece. Você está ali, em um relacionamento, e de repente percebe que suas opiniões mudaram. Seus gostos se adaptaram. Suas vontades ficaram menores. E você não lembra quando decidiu que isso era necessário. A verdade é que você não decidiu. Você só sentiu medo, e o medo te ensinou que ser você mesmo era arriscado demais. Que discordar era ameaçador. Que ter limites era egoísmo. Que ocupar espaço era desrespeito. Então você foi se ajustando, calibrando, diminuindo o volume da própria voz, até que ela se tornasse um sussurro que ninguém mais precisava ouvir para te aceitar. E funciona. Por um tempo, funciona. A pessoa fica. O relacionamento continua. Você consegue evitar conflitos, evitar decepções, evitar ser abandonado. Mas tem um custo. Um custo que você só percebe quando já está pagando faz tempo. Porque enquanto você se esforça para não ser demais, você também deixa de ser o suficiente. Para você mesmo. Este vídeo não é sobre como consertar isso. É sobre entender o que aconteceu. E o que você perdeu no processo de tentar caber em um amor que nunca deveria exigir que você fosse menor. Você não aprendeu a se apagar sozinho. Alguém te ensinou. Talvez sem querer. Talvez com toda a intenção, mas em algum momento da sua vida, você aprendeu que ser aceito significava não incomodar, não decepcionar, não ocupar muito espaço. E você internalizou isso como se fosse uma verdade sobre o amor. Você viu alguém próximo fazendo isso. Ou você foi punido quando ousou ser diferente. Ou você foi ignorado quando expressou uma necessidade. E você registrou. Ser eu mesmo é perigoso. Então, quando você entrou no seu primeiro relacionamento sério, você já sabia as regras. Concorda mais. Discorda menos. Adapta. Se molda. Não exige demais. E assim você garante que ninguém vai embora. Só que tem uma diferença entre se adaptar e se apagar. Adaptação é natural. É saudável. É parte de qualquer convivência. Mas apagar é outra coisa. Apagar é quando você muda o que pensa para não contrariar. É quando você esconde o que sente para não gerar desconforto. É quando você abandona o que quer para priorizar sempre o outro. E você faz isso achando que está sendo generoso, maduro, compreensivo. Mas não é generosidade, é medo. Medo de que, se você for plenamente você, a pessoa não fique. Medo de que sua autenticidade seja o motivo da rejeição. Medo de que, no fundo, você não seja suficiente do jeito que é. Então você cria uma versão melhorada, mais palatável, mais fácil de amar. E você entrega essa versão para o outro como se fosse a real. E torce para que nunca descubram. Você começa pequeno. Concorda com um filme que não queria ver. Aceita um programa que te esgota. Não reclama quando é desrespeitado. E aos poucos, você vai aumentando o nível de renúncia. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. Porque aquela pessoa não é você. É quem você precisou se tornar para ser amado. E o pior, você nem percebeu quando a troca aconteceu. Porque ninguém te pediu explicitamente para mudar. Ninguém disse seja menos você. Mas você sentiu. Sentiu na expressão, no silêncio, na frieza. E você ajustou. Porque o medo de perder é mais forte que o medo de se perder. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. Porque é aqui que a ilusão se desfaz. Você acha que se apaga pelo outro. Mas não é pelo outro. É por você. É pela sua necessidade de ser escolhido. É pelo seu medo de ficar só. É pela crença de que, se você não for perfeito, ninguém vai querer ficar. E essa é a verdade que dói. Você não se adapta por amor. Você se adapta por medo. Amor não pede que você desapareça. Medo pede. E enquanto você achar que está se sacrificando por um relacionamento, você vai continuar ignorando que está se sacrificando pela sua própria insegurança. Porque quando você se anula, você não está valorizando o outro. Você está desvalorizando a si mesmo.
Você está dizendo, sem palavras, que sua presença autêntica não é suficiente, que sua opinião não importa, que seus limites podem ser negociados. E isso não é amor. Isso é abandono. Abandono de si mesmo. E o pior, a pessoa ao seu lado nunca pediu isso. Talvez ela nem saiba que você está fazendo. Talvez ela ame você do jeito que você é, mas você nunca deu a ela a chance de conhecer quem você realmente é. Porque você estava ocupado demais sendo quem você achava que ela precisava que você fosse. E quando você faz isso, você cria uma relação falsa, baseada em uma versão inventada de você. E aí você fica preso. Preso na mentira. Porque agora, se você mudar, se você voltar a ser você, a pessoa pode não reconhecer, pode não gostar, pode ir embora. Então você mantém a máscara, mesmo que ela esteja te sufocando. Mas tem algo que você precisa entender. Você nunca vai ser amado de verdade enquanto estiver se escondendo. Porque o que a pessoa ama não é você. É a versão editada que você criou. E isso significa que no fundo você continua sozinho, mesmo estando acompanhado. Porque ninguém te conhece. Ninguém te vê. E você não pode ser visto se está escondido atrás de uma performance. E talvez você esteja pensando, mas eu preciso fazer isso, senão a pessoa vai embora. E eu te pergunto, se a pessoa só fica enquanto você se anula, o que exatamente você está segurando? Um relacionamento? Ou apenas a ilusão de um? Porque relacionamento de verdade não exige que você suma. Relacionamento de verdade tem espaço para os dois. Tem espaço para discordância, para limites, para autenticidade. E se o amor que você está vivendo não suporta você ser você mesmo, então não é amor, é apenas conveniência. Ou pior, é dependência emocional disfarçada de entrega. E enquanto você continuar se apagando, você vai continuar acreditando que o problema está em você, que você não é suficiente, que precisa ser melhor, mais compreensivo, mais flexível. Mas a verdade é que você já é suficiente. O problema não é o que você é. O problema é o que você está disposto a deixar de ser para não ficar sozinho. E tem outra coisa. Quando você se anula, você também anula a possibilidade de crescimento. Porque crescimento exige fricção, exige verdade, exige que duas pessoas reais se encontrem, com suas diferenças e imperfeições, e escolham construir algo juntas. Mas quando uma das pessoas desaparece, não existe construção, existe apenas adaptação. E adaptação não é crescimento, é sobrevivência. Você está sobrevivendo ao relacionamento, não vivendo. E a diferença entre os dois é que sobrevivência é sobre evitar a dor. Viver é sobre aceitar que a dor faz parte. E que é melhor doer sendo você do que desaparecer sendo outro. Mas você aprendeu que doer era insuportável, que rejeição era o fim. Então você fez de tudo para evitar. Você abriu mão de si mesmo para garantir que ninguém abrisse mão de você. E agora você está aqui, vazio, cansado, sem saber mais quem você é fora desse papel que criou. E o mais triste é que, mesmo fazendo tudo isso, você ainda pode ser deixado. Porque a pessoa pode cansar, pode perceber que você não é real, pode sentir que algo está faltando, mas não saber o quê. E quando ela for embora, você vai ficar sem o relacionamento e sem você mesmo, porque você investiu tanto em ser o que o outro queria que esqueceu de investir em quem você é. E aí vem a pergunta que você não quer responder. Valeu a pena? Valeu a pena desaparecer? Valeu a pena silenciar suas verdades, engolir suas vontades, abandonar seus limites? Valeu a pena se tornar uma versão diminuída de você mesmo, só para que alguém ficasse? E se a resposta for não, você precisa entender que ainda dá tempo. Não de consertar o relacionamento. Isso talvez nem seja possível. Mas dá tempo de voltar para você. De encontrar quem você era antes de aprender que ser você mesmo era perigoso. E de decidir que, daqui para frente, você não vai mais pagar o preço de ser amado com a moeda da sua própria existência. Tem um momento em que você percebe. Não é um momento bonito. Não é libertador. É pesado.
É quando você finalmente admite que, enquanto tentava ser amado, você se perdeu. E agora você não sabe mais quem é sem esse papel. Você não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não sabe o que pensa sobre as coisas, porque há tanto tempo você só replica o que o outro pensa, gosta e quer. Você virou um reflexo, e reflexos não têm vida própria. E quando a pessoa vai embora, ou quando você finalmente sai, você fica ali, sozinho, sem o relacionamento, sem você. E esse vazio é diferente de qualquer outro, porque não é só a ausência da pessoa, é a ausência de você mesmo. E você pode tentar preencher esse vazio rápido, pode buscar outro relacionamento, outra pessoa para dizer quem você deve ser, porque no fundo, você tem medo de estar sozinho consigo mesmo, medo de perceber que você não se conhece mais, e talvez nunca tenha se conhecido de verdade. Mas tem outra opção, mais difícil, mais lenta, mais dolorosa, que é ficar com o vazio, ficar com o silêncio, ficar sozinho o tempo suficiente para que você possa começar a se ouvir de novo. Porque você passou tanto tempo ouvindo o outro, ajustando-se ao outro, que esqueceu que você também tem uma voz. E talvez essa voz esteja fraca agora. Talvez ela mal consiga sussurrar, mas ela está lá, esperando que você dê atenção a ela, esperando que você pergunte o que ela precisa, o que ela sente, o que ela quer, e esperando que dessa vez você ouça. De verdade. Porque ninguém vai te salvar dessa vez. Ninguém vai te dar de volta quem você era. Isso é trabalho seu. E é um trabalho que ninguém pode fazer por você. Nem mesmo a próxima pessoa que chegar na sua vida. Porque se você não se encontrar antes, você vai repetir. Vai se apagar de novo. Vai desaparecer de novo. E vai continuar achando que o problema está em não ter encontrado a pessoa certa. Voltar para si mesmo não é um ato grandioso. É silencioso. É perceber que você pode discordar sem que o mundo acabe. É expressar uma vontade sem culpa. É colocar um limite sem se justificar excessivamente. É fazer escolhas baseadas no que você quer, não no que evita perder. É desconfortável no início, porque você se acostumou a ser pequeno. Você se acostumou a caber, e agora você está ocupando espaço de novo. E isso parece errado, parece egoísta, parece arriscado, mas não é. É necessário, porque você não pode construir nada real sobre uma base falsa. E enquanto você for falso consigo mesmo, tudo o que você construir vai desmoronar, cedo ou tarde. Então você começa devagar, reconhece uma verdade sua, expressa uma opinião real, diz não quando quer dizer não. E cada vez que você faz isso, você recupera um pedaço de você, pequeno, mas real. E aos poucos você vai se reconstruindo, não na versão que alguém quer, mas na versão que você sempre foi. Se você chegou até aqui, é porque algo ressoou. Talvez você esteja vivendo isso agora, ou talvez você já tenha vivido. De qualquer forma, você sabe que esse caminho não é simples e que é solitário. Mas você não precisa caminhar sozinho o tempo todo. Se este conteúdo fez sentido para você, considere se tornar membro do canal. Não é sobre consumir mais conteúdo. É sobre pertencer a um espaço onde crescimento emocional é levado a sério. Onde você pode ser real. Onde você não precisa se apagar. O link está na descrição. A decisão é sua.